Sabe aquele zumbido no ouvido que ninguém consegue explicar? Ou o gosto de metal na boca que aparece do nada? As palpitações que te acordam no meio da noite, o coração disparado e você pensa que está tendo um ataque de pânico? Ou as dores nas juntas que aparecem e somem, e seu médico diz: é só a sua idade, é estresse. Olha, eu preciso que você me escute com muita atenção. Você não está louca e você não está exagerando. Mentiram para você, não com palavras, mas com um silêncio devastador. Fizeram você acreditar que menopausa eram só as ondas de calor e o fim da menstruação. Isso não é nem o começo da história. É só a ponta de um iceberg que afeta seu corpo inteiro, de um jeito que a maioria dos médicos, infelizmente, nunca aprendeu a enxergar. E aqui está a verdade que eles não te contaram, em números. Aos 35 anos, o seu nível de estradiol, que é o principal estrogênio, variava entre 50 e 400 pegajamas por mililitro. Depois da menopausa, ele despenca para menos de 20. Isso não é uma desaceleração, é uma queda de mais de 95%. Agora imagine o que acontece quando quase todo o suprimento de um hormônio vital para mais de 400 funções no seu corpo desaparece e ninguém te avisa. Você não está falhando. Você foi deixada no escuro, convencida de que a culpa era sua. E nesta sala hoje, o silêncio acaba. Fique comigo, porque eu vou te explicar exatamente por que a comunidade médica ficou uma geração inteira para trás nesse assunto. E como um único estudo, mal interpretado, condenou milhões de mulheres a sofrer em silêncio por décadas. Olha, esse silêncio não nasceu do nada. Ele foi construído, tijolo por tijolo, ao longo de décadas. Por 30 anos, eu vi como tudo mudou. Antes de 2002, nós, médicos, entendíamos que repor hormônios era o padrão, era lógico. Mas então veio um estudo, o WHI, e a maneira como a mídia noticiou seus resultados causou um pânico global. De um dia para o outro, a terapia hormonal foi transformada em vilã. Médicos, com medo, pararam de prescrever. Pacientes aterrorizadas pararam de perguntar. Uma geração inteira de mulheres foi simplesmente abandonada. E a porta que estava começando a se abrir para uma conversa honesta sobre a menopausa foi fechada com força, deixando você e milhões de outras do lado de fora, no frio. E o que aconteceu depois? As faculdades de medicina simplesmente pararam de ensinar sobre isso. Pense nisto: a grande maioria dos ginecologistas que se formaram nos últimos 20 anos admite não ter tido treinamento aprofundado em menopausa. Eles aprenderam o básico, o superficial, as ondas de calor, a menstruação que cessa. Mas os detalhes,
A conexão entre a queda de estrogênio e o seu cérebro, seu coração, seus ossos, sua audição, isso ficou perdido no pânico de 2002. Some a isso o silêncio da sua própria casa. Sua mãe, sua avó, elas passaram por isso em silêncio, porque era o que se esperava delas. Elas não tinham as palavras para te dar, porque ninguém deu as palavras a elas. Você herdou um mapa em branco. Então, você chegou aos seus 40, 50 anos e se viu em uma tempestade perfeita. De um lado, médicos bem intencionados, mas sem treinamento para conectar os pontos. Do outro, uma cultura que te diz para envelhecer em silêncio e com graça. E no meio, uma indústria de bem-estar de bilhões de dólares, feliz em te vender suplementos e soluções rápidas que nunca chegam à raiz do problema. É por isso que você foi de um médico para o outro, acumulando diagnósticos de estresse e ansiedade. Cada porta fechada te fez duvidar um pouco mais de si mesma. Mas eu preciso que você entenda. Esses sintomas que você sente não são aleatórios. Eles são um padrão. E eu vou te mostrar exatamente como a falta de um único hormônio está secretamente orquestrando tudo isso dentro do seu corpo. Vamos ser diretos sobre quem te abandonou nesta jornada. Não foi uma pessoa, foi um colapso em cadeia. Primeiro, as faculdades de medicina, que ainda hoje tratam a transição mais previsível da vida de uma mulher como uma nota de rodapé. Depois, uma indústria de bem-estar que movimenta bilhões, vendendo soluções de R$400, lucrando com a sua confusão e o silêncio da medicina. Eles te venderam fadiga adrenal e chás detox, porque era mais lucrativo te manter procurando do que te dar a resposta. E, finalmente, o sistema mais silencioso de todos, o roteiro que você herdou da sua mãe, da sua avó, aquele que dizia para aguentar, não reclamar e aceitar o sofrimento como parte do envelhecer feminino. O resultado de tudo isso não foi um acidente. Foi o preço que você pagou pela inércia deles. E do outro lado dessa falha sistêmica está você. E milhões de mulheres como você, que consultam em média 3, 4 médicos diferentes antes de ouvir um diagnóstico que faça sentido. Anos sendo dispensada, colecionando diagnósticos de ansiedade, depressão, fibromialgia, enquanto a causa raiz era uma queda hormonal documentada há décadas. E aqui está um número que deveria te deixar indignada. 75% das mulheres que procuram ajuda para os sintomas da menopausa não recebem tratamento eficaz. Elas recebem um tapinha nas costas, talvez um antidepressivo. Mas e se eu te dissesse que a história real não está na sua cabeça, mas nas suas células? A questão não é só a aposentadoria dos seus ovários. A questão são os receptores de estrogênio se apagando em lugares que você nunca imaginou e que seu médico nunca aprendeu a conectar. Vamos falar sobre o que está acontecendo por baixo da pele, a peça que falta. Seu corpo tem mais de 400 tipos diferentes de tecidos com receptores para o estrogênio.
Pense neles como pequenas fechaduras, e o estrogênio é a chave. Essas fechaduras não estão só no seu útero, elas estão no seu cérebro, nos seus ossos, na sua pele, no seu coração, nos seus vasos sanguíneos, na sua bexiga e até no seu ouvido interno. Quando a chave desaparece, esses sistemas não desligam suavemente. Eles disparam um alarme. Ao mesmo tempo, o cortisol, o hormônio do estresse, que o estrogênio ajudava a manter sob controle, assume o comando. É por isso que, de repente, você acumula gordura na barriga. Não importa o quão pouco coma ou o quanto se exercite. Não é sua culpa. É o seu corpo em um novo estado de alerta constante, comandado pelo cortisol. E isso é só o começo da história. Em 30 anos de prática, eu vi este padrão exato milhares de vezes. A mulher entra no meu consultório convencida de que está com depressão ou um transtorno de ansiedade intratável. E honestamente, a química do cérebro dela está de fato alterada. O estrogênio é fundamental para regular a serotonina e a dopamina, os nossos neurotransmissores do bem-estar e da motivação. Quando ele some, o sistema entra em pane. E isso não é um sentimento, é fisiologia. Eu mesma passei por isso aos 52 anos. Lembro-me perfeitamente da manhã em que estava na minha própria cozinha, a luz do sol entrando, e fui tomada por uma onda de pânico tão avassaladora que tive de me segurar na pia para não cair. E eu era a médica que deveria saber o que estava acontecendo. Naquele momento, eu era apenas uma mulher com medo dentro do seu próprio corpo. Então, você entende? Nada disso é aleatório. A falta de sono piora a névoa mental. A névoa mental alimenta a ansiedade. A queda hormonal afeta o colágeno, causando dores nas juntas. Afeta o ouvido interno, causando o zumbido. E ainda há outro hormônio que ninguém fala sobre para as mulheres, a testosterona. O seu nível também cai pela metade, e ele é vital para a sua energia, clareza mental e massa muscular, mas quase nunca é testado. O que você sente não são sintomas separados, é uma cascata, uma reação em cadeia acionada por uma única falha no sistema, que seu médico nunca foi treinado para ver. Agora, deixe-me lhe mostrar o que de fato está acontecendo em seu corpo, passo a passo. O que vou lhe mostrar vai mudar a maneira como você enxerga cada dia que viveu na última década. Certo? Então vamos mergulhar nisso. Deixe-me lhe explicar o que realmente está acontecendo em seu corpo, porque o roteiro que você está seguindo mudou completamente, sem que ninguém lhe entregasse as novas páginas. Primeiro, o cortisol.
Você se lembra como o estrogênio ajudava a manter tudo equilibrado? Pois bem, sem ele, o cortisol, nosso hormônio de luta ou fuga, assume o controle. E a primeira coisa que ele faz é mudar a forma como seu corpo armazena energia. De repente, até 30% a mais da gordura que você consome vai direto para a sua barriga. Isso não é uma falha na sua dieta ou no seu exercício. É uma ordem executiva do seu novo sistema operacional, projetado para um estado de alerta crônico. É por isso que você come salada e a balança não se mexe. Você não está lutando contra calorias. Você está lutando contra a sua nova bioquímica. E o sono? Aquele que não vem ou que te abandona às 3 da manhã com o coração aos pulos? Não é só preocupação. A progesterona, nossa molécula calmante, despencou e era ela quem te levava ao sono profundo. Sem ela, a arquitetura do seu sono desmorona, com redução drástica nas fases REM e profunda, essenciais para a memória e reparação do cérebro. O resultado no dia seguinte não é só cansaço, é névoa mental, impaciência, a sensação de andar sobre cacos de vidro. Seu cérebro está literalmente privado do descanso de que precisa. Isso não é envelhecimento. É consequência fisiológica direta de uma deficiência hormonal. Tive uma paciente mês passado. Vou chamá-la de Lúcia. Ela disse em voz baixa: Doutora, sinto que estou desaparecendo. Meu corpo vibra por dentro o dia todo, como ter uma dúzia de celulares no silencioso dentro do peito. Expliquei que essa vibração era uma manifestação clássica da desregulação do sistema nervoso autônomo, causada pela queda abrupta de estrogênio. Eram micropalpitações que seu cérebro traduzia como ansiedade. Ela começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Então eu não estou imaginando? Naquele momento, Lúcia parou de desaparecer. Aquele desejo súbito por açúcar no meio da tarde tem uma razão. A perda de estrogênio torna suas células mais resistentes à insulina. Seu pâncreas precisa gritar, liberando mais insulina, causando picos e quedas de energia e aumentando seu risco de diabetes tipo 2 em mais de 15% nos primeiros anos após a menopausa. Você não ficou fraca. Seu corpo está em uma batalha constante para a qual não foi preparado. E a estrutura silenciosa que te sustenta, seus ossos. Esta é a parte mais traiçoeira, porque você não a sente acontecer. Nos primeiros 5 a 7 anos após sua última menstruação, você pode perder até 20% da sua densidade óssea. Não é um processo gradual, é uma demolição rápida. As dores nas articulações não são apenas dores da idade, são um eco da perda de colágeno e das mudanças estruturais em curso. Então, chega o ponto de virada. Você fez tudo certo, cortou o açúcar, caminhou, meditou. E ainda assim, a balança não se mexe. A ansiedade noturna te acorda como um relógio e você se sente uma estranha no próprio corpo. Sua força de vontade,
que te carregou pela vida inteira parece não funcionar mais. Isso não é envelhecimento. É uma mudança hormonal que ninguém te explicou. Você estava tentando atuar em uma peça que já tinha acabado, se culpando por não saber as falas. A ficha cai e é um som devastador. Você não estava falhando. O sistema falhou com você. Cada médico que te dispensou, cada artigo que te vendeu mais uma dieta restritiva, todos reforçavam a mesma mentira, que a culpa era sua. Você não está louca e não está sozinha. Milhões de mulheres estão presas no mesmo labirinto. Sua experiência não é um problema a ser consertado com mais esforço. É a consequência fisiológica de uma deficiência hormonal ignorada por décadas. Seu corpo não está te traindo. Ele está gritando por um socorro que a medicina esqueceu como ouvir. E se você continuar aceitando que é só a idade, nos próximos 1 a 3 anos, a privação de sono se acumula, corroendo sua clareza mental, sua paciência, sua alegria. A névoa fica mais densa. A tensão nos relacionamentos aumenta, alimentada pela perda de libido e pela irritabilidade que não é sua. Cada mês te convence mais de que a falha está em você. Na janela de 3 a 10 anos, a perda de densidade óssea acelera vertiginosamente. A proteção cardiovascular do estrogênio desaparece e seu risco cardíaco sobe silenciosamente. A síndrome geniturinária torna-se crônica e progressiva. Ela nunca se resolve sozinha. E os sintomas cognitivos formam um padrão que assusta você e sua família. A longo prazo, em 10, 20, 30 anos, o risco de fratura por osteoporose se torna realidade para 1 em cada 2 mulheres acima de 50. O risco de demência aumenta, porque um dos hormônios mais neuroprotetores nunca foi reposto. E a doença cardiovascular se torna a principal causa de morte em mulheres acima de 60. É a realização dolorosa de que décadas foram gastas sofrendo dentro de um silêncio que sempre foi opcional. A consequência psicológica está acontecendo agora. A ansiedade é relatada por mais de 70% das mulheres nesta transição. As taxas de depressão dobram durante a perimenopausa. E por baixo de tudo, há uma camada de vergonha, a crença de que seu sofrimento é um fracasso pessoal. O isolamento de ver todas ao seu redor fingindo que estão bem. Me diga nos comentários, qual desses sintomas foi aquele que ninguém te avisou que poderia acontecer? Qual fez você sentir um arrepio de reconhecimento? Compartilhe sua história. Isso não é fracasso pessoal. É o silêncio herdado, com um custo físico mensurável. O que muda agora? Tudo, porque você entende o princípio fundamental. Seu corpo não está te traindo. Ele foi ignorado. É parar de se culpar
e começar a entender sua fisiologia. É parar de aceitar a dispensa do médico e começar a fazer perguntas informadas. Não é sobre um protocolo ou suplemento. É sobre finalmente ter a linguagem para o que está acontecendo, para que você possa exigir as respostas clínicas que sempre mereceu. E eu sei que é difícil. O silêncio foi projetado para te fazer sentir sozinha e culpada. Mas agora você entende sua arquitetura e não pode mais desver isso. Cada sintoma antes vergonhoso agora é um ponto de dados. Cada noite mal dormida é um sinal fisiológico, não um fracasso. Você não é mais uma mulher com um corpo que está falhando. Você é uma mulher que finalmente tem um mapa do território que habita há anos. Você está saindo do nevoeiro, não porque os sintomas desapareceram, mas porque a confusão se foi. E essa clareza muda tudo. A mudança de mentalidade é o primeiro passo e o mais difícil. É a parte em que você finalmente se dá permissão para parar de se culpar. O silêncio, afinal, termina nesta sala. Mas ele deixa uma pergunta no ar, e é uma pergunta que talvez te assombre por um tempo. Quantos anos da sua vida você passou acreditando que a mulher exausta, ansiosa e com dor que você via no espelho era simplesmente você agora? Que essa era a sua nova personalidade? Deixe-me saber nos comentários o que você mais precisava ouvir hoje. Eu leio cada história, porque cada voz que se junta a essa conversa ajuda a derrubar o muro do silêncio, tijolo por tijolo. O que você faz com essa clareza é o que importa. Saber não é o fim da jornada, é o começo. E eu sei que o próximo passo é o mais assustador. Como levar essa conversa para um médico que talvez não esteja preparado para ouvir? Na nossa próxima conversa, vamos falar exatamente sobre isso. Eu vou te dar as perguntas exatas e o roteiro para transformar a sua próxima consulta, para que você nunca mais saia de um consultório se sentindo dispensada. Cuide-se, eu te vejo na próxima.